Olá, vamos ao tutorial 7 do ENSE. Esse tutorial nós vamos trabalhar com multi-setup, que são peças que tem mais de um plano de usinagem. Para isso, nós vamos dividir esse tutorial em três partes para ele não ficar muito longo. Então vamos começar aqui com a importação do nosso modelo. Então essa aqui é a nossa peça. Ela tem usinagem nessa face, nessa face, nessa outra face e nessa outra face, além de essa face também. Então teremos aqui várias faces para serem usinadas. Vamos colocar essa peça aqui no ambiente Machining. Vamos determinar um sobrematerial em todas as direções. Então aqui em primitivo, vamos criar um primitivo no qual nós vamos colocar 2 milímetros em todas as direções, e no Z negativo, para fixarmos na morsa, nós vamos colocar um pouco mais de material, uns 10 milímetros aqui. Então com isso temos material suficiente para fixação aqui na nosso primeiro setup. Vamos aqui então adicionar a nossa fixação. E vamos então posicionar essa peça sobre a morsa. Vamos girar aqui 90 graus. Passar para a vista de topo. Colocar ela centralizada. Colocar então aqui a fixação, deixando um espaço livre entre a superfície aqui da fixação e nosso último plano de usinagem, para termos uma folga aqui. Vamos agora posicionar o nosso zero peça. Aqui nesse vértice. Bom, então para usinar essa peça nós vamos fazer então vários zero peça. Então para isso nós temos então aqui a opção estrutura de programa, novo setup, em que ele já coloca automaticamente esse setup no G54. Quando criarmos aqui nós vamos então criar as operações nesse setup, vamos até renomeá-lo aqui para G54 para facilitar a compreensão. Então vamos criar todas as operações aqui ligadas a esse setup. Quando formos criar então o próximo setup, ele já vai automaticamente designar aqui o G55 para ele, e assim por diante. Então vamos começar com a programação da usinagem dessa peça. Vamos começar então com uma operação de faceamento. Aqui, as ferramentas que temos disponíveis. No caso, nós temos uma biblioteca já pronta, então vamos importar aqui para o projeto atual essa biblioteca de fresamento. A biblioteca desse tutorial. Então já tem uma biblioteca criada, vamos abrir essa biblioteca. Aqui então temos todas as ferramentas disponíveis no nosso projeto que foram importadas. Aqui nós temos uma fresa toroidal de faceamento. Vamos selecionar essa fresa.
Então aqui nós vamos fazer a alteração para essa fresa toroidal. Vamos escolher aqui uma estratégia direção única. Nessa direção mesmo, com esse passo lateral, vamos manter. Aqui em um único passe. Vamos colocar aqui nível de segurança. Distância para a troca de avanço para avanço de trabalho. Aqui entrada e saída está 4 milímetros. Aqui então está calculada essa operação de faceamento, que vai nos dar esse resultado aqui. Na sequência, aqui agora eu vou ocultar aqui a fixação, só para nos facilitar. Então agora, nós vamos usinar essa parte interna da peça. Para isso, nós vamos fazer pré-furos. Nós temos aqui diâmetro 6. Nós vamos fazer então pré-furos aqui com a broca que temos disponíveis ali na nossa biblioteca. E no caso aqui, temos uma broca de 5.8. Então é essa broca que vamos usar. Então vamos então adicionar uma operação de furação. Vamos então mudar para a nossa broca da biblioteca de 5.8. Aqui em atribuição do trabalho, como já havíamos selecionado, né? Ele pegou todas aquelas arestas ali. Vamos limpar aqui e fazer o processo todo de novo, né? Então 2 cliques aqui, centro. Nós não queremos essas furações aqui da outra face, então vamos localizar esses furos aí. Aqui está o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Então vamos deletar essa lista, esses 4 aí, e agora temos somente esses furos aqui. Aqui em estratégia, vamos colocar então furação com remove cavaco. Vamos colocar 70% do diâmetro da ferramenta. Aqui plano de segurança. Troca para o avanço de trabalho aqui, vamos colocar 3 milímetros. Os outros parâmetros ele pega aqui da biblioteca, né, as velocidades, as rotações. Então aqui é o resultado dessa operação de furação. São pré-furos para guiar aqui a nossa usinagem. Agora então vamos fazer o desbaste dessa cavidade central. Aqui então vamos utilizar ver a ferramenta que ele está colocando aqui. Vamos colocar essa fresa de topo reto, diâmetro 16. Fazer essa usinagem aí de desbaste. Aqui, nossa zona de trabalho, nós vamos restringir. Então vamos usar essa aresta aqui para dizer que aqui é a nossa zona de trabalho. Então ele vai trabalhar só dentro dessa região aqui. Estratégia, vamos deixar aqui como está. Passo da ferramenta. Vamos mudar a estratégia aqui só um pouco. Para adaptativo, 10%. Profundidade do passo aqui, vamos colocar aqui uma passada só. Aqui vamos deixar uma sobra 0,5. No axial já vou deixar zerado, então já vai ficar com fundo na medida. Nível de segurança.
Trocar para o avanço de trabalho, 10 milímetros. Então, calcular o caminho da ferramenta. Ela faz uma entrada aqui em hélice. Podemos diminuir esse ângulo de inclinação dessa hélice aqui, ó, para 2,5. Calcular. Aí fica uma hélice mais suave. Vamos simular a usinagem dessa peça até aqui esse momento. Então, o faceamento. Furações. E o desbaste. Vejam aqui a entrada em hélice. Então ele vai lateralmente, usando aqui um passo lateral de 1,6 milímetros, que é 10% do diâmetro da ferramenta. Então agora, aqui, temos que fazer o acabamento dessa parede, na qual, então, lembramos, nós temos aqui um diâmetro de 6, temos então que usar uma fresa aqui da nossa biblioteca, temos uma de 5 na biblioteca. Mas antes de fazer esse acabamento interno, eu vou fazer então essa parte externa da peça, aproveitando para utilizar essa ferramenta que já está montada na máquina, para não termos que fazer trocas desnecessárias. Então aqui eu vou usar um contorno 2D. Aqui então voltamos naquela fresa ali então de 16, que já está montada aqui na mesma fresa. Aqui então esse contorno 2D, vamos colocar na vista superior aqui, ocultar suporte de ferramenta para pegarmos então aqui nossa trajetória. Então aqui temos uma curva, temos outra, aqui temos outra tangente, temos outra e aqui temos outra curva. Essa parte que faltou nós vamos completar aqui na manipulação da curva. Então essa aqui é a curva. Ok. Esse aqui é o nosso nível superior. E a parte inferior da peça é o nosso nível inferior. Aqui queremos que ela passe um pouco desse nível inferior aqui. Vamos passar então 2 milímetros. Então ela vai para menos 34. Para quê? Para que tenhamos então a ferramenta passando aqui, não deixando rebarba. Aqui ainda temos uma distância da morse. Agora então vamos trabalhar com essa curva aqui que criamos. E vamos tentar fazer aqui, fazer essas duas linhas aqui passarem uma das outras. Vamos fazer aqui a entrada. A entrada e a saída da ferramenta. Vamos gerar a trajetória e ver o resultado.
Então aqui conseguimos ver o resultado da peça usinada. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Profundidade de corte. Vamos colocar quantidade. Uma passada só. Temos só 2 milímetros para tirar ali. Vamos recalcular. Agora vamos lá na aba de simulação. E aqui então temos essa parte da peça feita. Então agora temos que fazer o contorno 2D interno ali. Aqui na aba Machine, nós vamos pegar um outro contorno 2D. Até vou copiar essa operação aqui, ó. Agora aqui temos que pegar uma fresa com diâmetro menor do que 6. Então aqui nós temos uma fresa diâmetro 5 na nossa biblioteca. Vamos agora limpar esses parâmetros da atribuição do trabalho e vamos pegar essa curva inferior aqui como a nossa curva de trabalho. Vou ajeitar aqui, entrada e saída. Nessa região aí está bom. Aqui é o nível superior e essa face de baixo é o nosso nível inferior. Agora então, vamos calcular essa operação. Ele também está para fazer numa passada só. Vamos ver lá como é que fica isso na simulação. Ali temos a usinagem. Agora nessa face nos resta fazer esses 4 furos aqui. Então agora vamos lá em Machine. Vamos começar aqui com furos de centro. Aqui temos uma broca de centro. Aqui está ela. Aqui então são os nossos 4 furos. Aqui vamos na propriedade desses furos. Vamos colocar aqui uma altura de 5 milímetros. Vamos ver como é que fica. Vamos ver aqui as propriedades dessa broca. Vamos calcular a operação aqui. Vamos ver o resultado da furação. Aqui ficou ok. Talvez colocar um pouquinho mais raso esse furo. Deu um erro aqui, talvez por isso, né? Aqui, informação. Desceu muito a ferramenta. Vamos mudar aqui esse valor para 3 milímetros. Vamos ver como é que fica. Calculando. Então pegamos um pouquinho do cone da broca aqui, ó. Vamos ver qual é o resultado. Aqui ele não aceita porque essa ferramenta ela está colocada como área útil só essa parte dourada aqui. Então esse que é o nosso problema ali. Então vamos deixar
aqui os 3 milímetros, que é o limite que a gente tinha ali. A simulação. Então aqui temos os furos de centro. Agora então vamos fazer os furos 5.2. Só vamos ver outros parâmetros aqui. Furação simples. Aqui podemos colocar nível de segurança um pouco mais baixo. Mudança aqui do avanço, colocar a 5 milímetros. Salvar. Podemos copiar e colar essa operação de furo aqui, para ele pegar alguns parâmetros iguais aqui. Vamos limpar a seleção na atribuição do trabalho. Agora vamos resselecionar os furos. Aqui temos todos eles. Bom, esse furo é um furo que tem que passar dessa superfície aqui. Então vamos pegar todos eles aqui. Aqui temos que mudar a broca para podermos ver isso corretamente. É uma broca de 5.2. Agora aqui, ó, conseguimos notar que a broca passa dessa superfície aqui, que seria o fundo do furo. Vamos aqui na estratégia, vamos colocar também remove cavaco, um furo um pouco mais profundo, 70% do diâmetro da ferramenta. Os outros parâmetros aqui de planos, de altura e feed distance ele mudou, ele copiou da outra ferramenta. Então, vamos calcular essa operação, vamos lá na simulação, simular até o centro aqui, vai fazer o furo de centro, e agora esses outros furos de 5.2, com remoção de cavaco. O último furo. Então agora, nesse setup, falta nós fazermos aqui, embora não tenha desenho, no desenho, nós vamos fazer nesses cantos vivos aqui da peça, vamos fazer alguns chanfros, tá? Vemos aqui no Machine, vamos fazer aqui um contorno 2D, vamos colocar aqui na vista de topo, e aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós queremos contorno 2D aqui nessa curva, então essa é a nossa primeira curva. Eu vou mudar a ferramenta aqui primeiro, uma fresa cônica. Diâmetro 10. Vamos ver essa fresa cônica aqui. Se essa aqui não serve. Agora nós vamos fazer essa aresta. Aqui uma outra curva. Essa aresta uma outra curva. Aqui na parte interna também. E essa aresta aqui também é outra curva. Aqui onde nós temos material ainda para remover. Vamos fazer uma pequena extensão desse movimento e uma entrada em curva. Vou colocar na vista de topo aqui para visualizar melhor a ferramenta. Aqui a ferramenta entra bem fora. Aqui. Aqui nós vamos fazer uma sobreposição aqui dessas duas passagens. Vou voltar aqui.
tirar essa sobreposição agora. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desligar essa ferramenta para podermos trabalhar somente aqui com essas duas curvas. Então aqui eu pego o Ctrl, fazer seleção múltipla desta. Ele não aceitou, só um momento. Vou fazer a sobreposição aqui, dessa maneira mesmo. Agora então, como eu não tenho geometria ali, eu tenho que criar essa geometria negativa aqui em propriedades. Então aqui eu coloco um sobremetal negativo de menos 0,3, que é a dimensão do chanfre que eu quero criar. Calcular. Ele vai dar um erro aqui de invasão, porque isso não prevê na geometria da peça. Aqui faltou os planos. Então aqui nível superior e o nível inferior será o mesmo, tá? Então a partir desses dois níveis aqui ele vai fazer esse sobremetal negativo, né? Colocamos aqui, de menos 0,3. Agora vamos calcular. Esse aqui é o efeito que nós teremos na nossa peça. Aqui fica vermelho mesmo, porque isso não está previsto no modelo CAD. Está aqui na simulação agora. Então agora, ele marca aqui em vermelho. Essa região a gente não usinou porque ele é um material que nós vamos remover depois, né? Só passamos um pouquinho aqui. Então com isso, nós encerramos a primeira parte deste tutorial.